E chegamos então num movimento chamado movimento arco-reflexo, totalmente dependente aí, tá, do nosso bom funcionamento do sistema nervoso. Então, se a gente for definir o que é o arco-reflexo, tá? Uma definição rápida, a gente pode dizer que é a resposta imediata à excitação de um nervo, sem que haja vontade ou consciência do animal. Ou seja, é um reflexo, né, ele faz parte de um reflexo totalmente involuntário. Então, o animal, ele não, né, a informação ela não é passada, tá? Ela não chega, né? Esse estímulo não vai chegar até o encéfalo, por exemplo. Né? Ele vai, então, né, quem é que vai responder a esse movimento? A medula espinhal, certo? Então, se a gente for pegar, né, esse estímulo, ele segue geralmente um caminho aí, tá, para que ocorra um arco reflexo. Então, precisa ter um receptor, tá? Então, né, existem neurônios especializados aí, principalmente os sensoriais, tá? Neurônios sensitivos, que vão funcionar como receptor. Esse estímulo vai ser levado, tá, até a região da medula ou até uma conexão, né, com um interneurônio. Ele é levado por um neurônio dito neurônio aferente. O neurônio aferente, quando existe a participação de um interneurônio nesse arco reflexo, ele vai fazer uma sinapse com este interneurônio. Por sua vez, o interneurônio, ou chamado neurônio de associação, vai receber esse estímulo e passá-lo adiante por meio de uma outra sinapse para um neurônio eferente. E assim que esse neurônio eferente recebe este estímulo, ele vai, né, levar o estímulo em direção ao órgão efetor. Quem são esses órgãos efetores, geralmente? Tá? Um músculo esquelético, tá? Por exemplo, o seu bíceps, tríceps, seu quadríceps femoral, uma musculatura lisa, tá? Que aí são, né, musculaturas especializadas que nós vamos encontrar nos órgãos, ou até uma glândula. Tá? Então, nosso órgão principal aqui, para que ocorra um arco reflexo, é a medula espinhal, certo? Então, se a gente for ver, a medula espinhal ela é um centro de integração aonde essas fibras sensoriais vão atingir, né, vão chegar, e de onde vai partir as informações motoras logo em sequência. Tá? Então, na verdade, ela não é só um caminho para as conexões motoras e sensoriais entre o sistema nervoso, né, periférico e o encéfalo, mas ela é totalmente responsável pela coordenação dos reflexos sensoriais e motores. Diante disso, quais os tipos, tá, que nós temos aí de arco-reflexos? Os dois mais comuns, que são os dois exemplos mais adiante que eu vou ilustrar para vocês, é um reflexo chamado de reflexo de flexão, ou também podemos chamar aí reflexo de retirada. Tá? O que é esse reflexo de retirada? Acho que a maneira mais fácil de vocês entenderem é vocês pensarem, por exemplo, quando vocês vão naquele self-service, né, onde nós temos aquelas colheres ou talheres de metal que estão colocados, por exemplo, né, sobre ali uma comida que está extremamente quente. Então, né, logo, na hora que vocês vão pegar essa colher, né, vocês sentem aquela colher quente e o que vocês fazem? Retiram a mão imediatamente. Né? Vocês precisaram olhar aquilo? Não. Se você estivesse olhando ali para outro lugar, olhando para o lado e fosse pegar essa colher e sentisse,
né, que isso estava quente, você acaba de fazer um reflexo de retirada. Tá? Então, um reflexo de flexão. Ou seja, né, esse reflexo ele é caracterizado pela retirada de um membro do corpo frente a um estímulo, por exemplo, neste caso, um estímulo de calor. Porém, você pode ocasionar um reflexo de flexão mediante, por exemplo, um estímulo de dor, né, uma picada, por exemplo, de um inseto. Tá? O reflexo extensor cruzado é um outro tipo aí de arco reflexo, tá? Que o que acontece? A flexão de um membro vai ser acompanhada de uma reação contralateral, né? Ou seja, do membro oposto. Então, vamos dar um outro exemplo, né? Eu acho que a melhor maneira de vocês entenderem é a gente exemplificando. Então, vamos supor que vocês estão andando descalços, tá? E aí vocês pisam, por exemplo, numa pedra com o pé direito, né? Então, a sua perna direita ela vai sofrer um reflexo de flexão. Porém, para que você se mantenha em pé, você precisa ter a sua perna esquerda, né, no momento ali no solo e ter essa noção de propriocepção para que você não caia. Então, né, você manter, por exemplo, o seu membro, né, para que o seu membro oposto ele entenda essa ação e que você se mantenha em pé, você teve um reflexo extensor chamado extensor cruzado. Ou seja, né, tem que ter uma integração na medula da ativação dos neurônios sensitivos juntamente com os neurônios motores e consequente excitação dos músculos flexores e recíproco relaxamento ou inibição de um músculo extensor. Tá? Então, a flexão de um membro acompanhada da reação contralateral, né, ou seja, desse membro oposto, a gente vai chamar aí de reflexo extensor cruzado. No entanto, gente, para que esse reflexo ele seja observado, o estímulo tem que ser suficientemente forte para que atinja, por exemplo, esse neurônio de associação ou os interneurônios, com um limiar de ativação mais alto, fazendo parte aí do circuito neuronal do reflexo extensor cruzado. Tá? Então, tem que ter a necessidade do envolvimento dos músculos contralaterais nesse tipo de reflexo. Ou seja, eles vão dar suporte postural durante a retirada aí do membro afetado frente a um estímulo de dor. Outros tipos de reflexos que a gente pode simplesmente citar: reflexo miotático, por exemplo, o reflexo de coçar e até o reflexo de micção. Tá? Este último aí associado, né, à existência de hormônios especializados que vocês vão ver mais à frente quando falarmos aí da morfofuncionalidade do sistema endócrino. Então vejam, tá? Quais são os componentes de um arco reflexo. Então eu preciso ter um neurônio, geralmente, tá, chamado de sensorial, que ele vai fazer a função de recepção. Então, um receptor sensorial, tá? Esse neurônio sensorial vai levar, então estamos no número 2 aqui, ele vai levar esta informação. Tá? Então, ele vai passar por uma via ou uma fibra chamada de fibra aferente. Esse neurônio aferente, tá, né, vai chegar na região da medula. Então, temos aqui o número 3. Ele pode simplesmente se conectar diretamente com um neurônio motor, ou pode ter um neurônio aqui, ó, tá, número 3, chamado neurônio de associação, ou um interneurônio. E ocorre o quê? Uma sinapse. Tá? Então, uma sinapse em sistema nervoso central, porém somente na região da medula. Essa informação não vai chegar até o encéfalo do indivíduo.
Uma vez ocorreu uma sinapse do neurônio aferente com um interneurônio, esse interneurônio passa essa informação mediante uma nova sinapse para um neurônio chamado neurônio motor, que vai percorrer uma fibra chamada agora de eferente, número 4, tá? E a fibra eferente ela vai atingir um órgão-alvo. Por exemplo, aqui, uma musculatura estriada esquelética. Então, novamente, tá aí, está sendo exemplificado, né, um exemplo de arco reflexo aí, como a gente comentou, de, né, extensor cruzado. Então, por exemplo, o indivíduo sentiu uma dor. Por uma via, né, e fibras, por exemplo, aferentes, compostas por neurônios sensitivos, tá? Essa informação chega no H medular. Mediante uma sinapse com um neurônio de associação ou um interneurônio, né, ocorre então uma sinapse aqui. Ela pode ir em direção, por exemplo, a um músculo extensor, um músculo flexor. Tá? E aí a reação, se ela for unilateral, a gente vai chamar de reação ipsilateral. Porém, essa informação pode chegar para o outro lado, tá? Mediante neurônios de associação ou interneurônios, ocorrendo novas sinapses, tá? Atingindo aí pela via eferente, tá? Mediante neurônios motores, os músculos flexores e extensores, podendo ocorrer o quê? Uma extensão contralateral. Tá? Então, importante saber que os interneurônios eles vão ficar aí confinados no sistema nervoso central, fazendo aí essas conexões tanto com os neurônios sensoriais quanto os neurônios motores. Tá? Na maioria das vezes, os sinais sensoriais eles são, né, transmitidos primeiramente para os interneurônios, onde são adequadamente processados antes de convergirem aí sobre os neurônios motores, né, anteriores para o controle da função muscular. Porém, é importante lembrar, tá, que os sinais sensoriais que chegam até a medula, eles podem provocar uma resposta motora direta, ou seja, não vai ter a participação desse interneurônio. Então, eles fazem sinapse com neurônios motores anteriores, que a gente pode chamar isso de um reflexo monossináptico, ou de uma maneira aí indireta. Ou fazerem aí também, né, a sinapse com os interneurônios. Certo? Então, a base funcional para um reflexo, onde o neurônio sensorial vai interagir diretamente por meio de sinapse com um neurônio motor, tá? É exatamente o que esse exemplo aqui está indicando. Um exemplo clássico aí, tá, de testar aí esse arco reflexo é o arco reflexo patelar, né? Quem nunca fez um arco reflexo patelar? Então, né, pela utilização de um martelinho aqui, ou geralmente um martelo plexímetro, né? Então, em número 1, quando o martelo toca, né, de uma maneira leve o tendão patelar, os receptores no músculo são estirados, certo? Por que acontece isso? Porque o impulso nervoso, a partir do momento que esse martelo toca, ele vai viajar através de um neurônio aferente, por uma via aferente, em direção ao H medular. E automaticamente o impulso nervoso, no número 3 aqui, vai viajar ao longo de uma via eferente, tá? Ou seja, um neurônio motor, até o músculo, por exemplo, aqui o quadríceps femoral. E aí o que acontece? A perna é projetada para cima. Tá? Então é isso que acontece quando a gente tem aí, tá, um arco reflexo do tipo patelar. Por exemplo, aqui um arco reflexo que nós vamos chamar aí de retirada, ou um arco reflexo flexor. Ou seja, temos aí, né, a mão do indivíduo encostando numa superfície quente.
Tá? Então, o neurônio sensitivo por uma via aferente vai levar esta informação até o H medular. Aqui existe a participação, né, e sinapses de um neurônio de associação, ou um neurônio, um interneurônio. Tá? Esse interneurônio vai fazer uma nova sinapse, tá? Passando aqui pela raiz dorsal da medula e levando esta informação por uma via chamada via eferente, que é composta por um neurônio motor, tá? Fazendo com que, por exemplo, o seu bíceps contraia e você remova a sua mão de uma superfície quente. Tá? Então, um exemplo aí íntegro, tá? E clássico de um arco reflexo de flexão. Tá certo? Então, resumindo aí, né, como conclusão desta parte, o arco reflexo sempre vai ser um movimento involuntário, tá? Pode ter ou não a participação aí de um neurônio de associação ou interneurônio, tá? O mais importante para vocês lembrarem é o arco reflexo, essa informação de arco reflexo atinge o sistema nervoso central, porém se restringe à medula espinhal. Não vai, né, essa informação não vai ser processada no encéfalo, certo? E aí, essa informação, assim que ela é, né, diagnosticada e processada no H medular, vai existir uma resposta, tá, trazida por um neurônio motor, geralmente, tá, ou por uma via aí eferente, tá, que vai atingir um órgão-alvo. Esse órgão-alvo geralmente é uma musculatura estriada, esquelética, uma musculatura lisa ou até uma glândula.